dia, bom dia, bom dia, bom dia! Está começando mais uma edição do programa O Papo é com Ela. Aquele programa que leva informação, conhecimento e conversa de qualidade para você que está aí, ó, nos ouvindo nas ondas do rádio e também pelo canal do YouTube. Olha, galera, você que está nos ouvindo aí, fiquem ligadinhos, se não conseguir ouvir o programa inteiro hoje, eu aconselho você a entrar no YouTube aí, O Papo é com Ela, e ouvir ele na íntegra, porque hoje o programa está muito interessante. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que domina a conversa em todas as famílias aí, domina a conversa nas empresas, nas redes sociais aí e até naquelas rodinhas de amigos. Nós vamos falar sobre as eleições aí de 2026, sobre direito eleitoral num sentido geral aí. E você aí, ó, que está me ouvindo, quando eu falo de direito eleitoral, quando eu falo de eleições de 2026, você sabe aí, ó, qual que é a função de um candidato aí a deputado federal, estadual aí, ó, de um senador? Quantos representantes tem em Goiás? Você já parou para pensar isso aí? Ah, quem pode ser candidato a presidente da República? Você sabe? Ah, não sei se você sabe ou não, mas hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas aqui, muitos boatos aí que têm circulado aí, principalmente muita desinformação, que às vezes a pessoa está desinformada e sai aí, ó, nossa, jorrando aí, ó, jogando um monte de informação errada aí para o próximo. Então, por isso, para esclarecer essas dúvidas, nós recebemos aqui um dos maiores especialistas aí da área para esclarecer tudo isso de uma forma bem simples, bem objetiva aí, ó, e baseada na legislação eleitoral. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, que sempre vai na minha vizinha aqui, mas não entra aqui no estúdio, mas hoje ele entrou, Dr. Rusley dos Santos. Bom dia! Bom dia, Bia. Bom dia, doutora Sirlene. Bom dia, Manuel. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma grata satisfação estar aqui, agradeço o convite para esse bate-papo, né? É um formato diferente o programa. Mas é um formato mesmo que chega muito mais fácil ao ouvinte, ao eleitor, aos pré-candidatos, né? Que hoje são pré-candidatos, não são candidatos ainda. E que bom, vamos aí aproveitar ao máximo e trocar essas experiências nossas aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Russo. Obrigado. Eu espero que agora você vá ali e venha aqui. Combinado? Combinado. Doutora Sirlene Zanon, bom dia. Bom dia, doutor Rusley. Bom dia, Bia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. Toda semana agora, hein? Compromisso. Hã? Toda semana, compromisso. Toda semana é um compromisso. Estou aqui presente. Olha aí. Emanuel Felipe Cabrera. Tudo bem? Tudo bem, vamos e você? Falar de um assunto que domina a nossa casa. Vou tentar ficar mais calado. Não, vamos conversar aí, eu não posso, hein? Olha aí. Tô sem dinheiro para advogado. Você me representa, doutor? Você já conhece. Se eu não meter numa fria, né? Também tá bom. Né? Olha aí, gente. Olha, antes da gente começar esse programa super interessante aí, que nós vamos falar sobre direito eleitoral aí nessas eleições de 2026, deixa eu dar uma dica para você que tá me ouvindo aí, que é da Dom Gabriel, você que tá construindo ou reformando, precisa daquele porcelanato diferente aí, ó, pra colocar na sua área gourmet, às vezes no seu living aí, né? Aquela área externa maravilhosa, ou às vezes só trocar aquele piso aí, aquele revestimento do banheiro, vá agora mesmo na Dom Gabriel, porque lá você encontra o melhor produto do mercado na linha de acabamento, louças metais aí, porcelanatos, banheiras, móveis planejados e muito mais, tudo num lugar só, com o melhor preço, melhor forma de pagamento aí, gente, para vocês, o melhor produto do mercado e o melhor atendimento. Conheça agora mesmo o Dom Gabriel, que fica na Avenida Paulo Roberto Cunha, número 1715, no setor Morada do Sol. Depois você vai na Vex Esquadria, vai mudar aí a fachada da sua casa ou da sua loja, né? Porque às vezes sua construção tá aí, ó, há 5, 10 anos já, né? Já tá um pouco arcaica aí, já aquele modelo já ultrapassou, você quer dar, né, uma repaginada na sua casa? Aquela fachada de vidro, gente, é uma fachada de vidro luxuosa que vai fazer toda a diferença aí, ó, na frente da sua obra.
obra. E vai fechar ela com esquadrias de qualidade, com portas e portões maravilhosos. Verk Esquadria, esse é o nome. Procura lá no Instagram, entre em contato que um consultor vai até você. Verk, Doutor Rosley, é um prazer, como eu já disse, recebê-lo aqui. Vamos começar aí falando um pouco sobre esse direito eleitoral. O direito eleitoral, ele tá aí, ó, política, né, no geral, de um tempo para cá, ele tá na boca da população, até criança. Eu falo assim, na escola do meu filho, debate, né, entre os meninos de 13, 14 anos, aí é política, no sentido geral, né? Por que essa eleição, você acredita que está despertando tanta atenção da população? Olha, a questão das regras em si, nós tivemos algumas alterações, oportunidade por resoluções do TSE, mas a grande verdade é que há uma polarização muito grande política, e isso acaba refletindo, não obstante essa polarização ser a nível federal propriamente dito, mas acaba refletindo nos demais entes, né, no estadual também. E como a nossa eleição, ela trata-se da eleição geral, que nós temos as eleições municipais, que ocorrem, no caso, daqui 2 anos serão as municipais, e nós temos as gerais, que é a que nós estamos presentemente, que nós vamos estar escolhendo aí presidente, governador, deputado federal, senador, deputados estaduais. Então, acaba trazendo todo esse debate para que a primeira pergunta que faz, né? Mas tal pré-candidato, que hoje nós tratamos como pré-candidatos, não são candidatos ainda. Tal pré-candidato está em qual partido? Partido tal. Mas esse partido está apoiador de qual ala dessa polarização? Aí começa todos os debates. O eleitoral mesmo, ele não vai adentrar quanto a esse debate. Ele vai trazer as regras, vai ser o regramento, vai ser o norte a ser trilhado pelos pré-candidatos e depois candidatos. Então, vai trazer essas normas que vão conduzir. Então, não há uma discussão quanto a eleitoral, mas sim a questão mais é política. Mesmo. Isso. Doutora Sirlene? Eleição quando é eleição para presidente, governadores, a gente sempre tem uma discussão muito maior, né? Até porque envolve uma quantidade muito maior de pessoas e a gente observa que, como o doutor falou, a questão das polarizações, né? A gente tem isso muito forte no Brasil há algum tempo e eu percebo que isso parece que vem só aumentando e eu, honestamente, não falando como profissional do direito, mas sim como eleitora, eu vejo que essa polarização que a gente tem na política tem gerado muito prejuízo para o Brasil, porque a gente discute muito situações de quem é o melhor, eu gosto desse, não gosto desse, muitas vezes a gente mais é torcida mesmo, mais torce para um político quase como um time de futebol. Se tem se tem um amor arraigado ali por aquele político e muitas vezes você não cobra o necessário que se tem que fazer em relação a um político. Ou seja, se cobrar de uma forma que você seja isento, ou seja, perceber que aquela pessoa está ali para trabalhar para nós, porque político ele está ali para isso, a função dele é essa. Ele não está ali para ser idolatrado, ele não está ali para ser aquela pessoa que eu tenho que torcer ou aquela pessoa que eu tenho que colocar ele num pedestal. Não, ele é nosso, ele está ali para trabalhar por nós. Então, isso tem gerado, para mim, prejuízos. Doutor, como a doutora Sirlene falou, na prática, quando começa o processo eleitoral? Porque, assim, é igual ela disse, já está na boca do povo faz tempo. Não é verdade? Sim. Gera prejuízo, porque assim, gera prejuízo dentro da família, com amigos, você ganha inimigos ali, tem ganhado inimigos constantes, debates constantes em todo lugar que você vai, seja em qualquer rodinha. Como que eu falo isso? Eu falo, gente, não começou ainda o processo eleitoral, ainda vai começar, espera um pouco, vamos discutir depois. Quando que começa? Na verdade, o leigo, né, a forma leiga de se dizer o processo eleitoral, na verdade, é porque tem-se em mente, de uma forma comum, que o processo inicia quando começam as propagandas. Né? Então, após o registro. Então, agora está valendo. Mas não, na verdade, a legislação eleitoral,
ela traz desde 1º de janeiro, ela já traz regramentos para algumas condutas que devem ser observadas. A exemplo, pesquisa eleitoral. Até o ano passado, essas pesquisas eleitorais eram feitas e simplesmente publicadas. Hoje não, a partir do ano eleitoral, a partir de 1º de janeiro, ela tem obrigatoriamente que ser registrada no TSE com um período mínimo de 5 dias antes da divulgação. Então, você pode observar que toda a rede de comunicação, seja rádio, televisão, sempre que vai dizer de uma pesquisa, eles fazem questão de falar, registrado pelo número tal, no TSE. Porque se não tiver esse registro, tanto a empresa quanto o candidato, na verdade o pré-candidato, pode incorrer em multa. E essas multas são altíssimas na Justiça Eleitoral. Aliás, dentro da Justiça Eleitoral e ambiental, né? Porque ambiental também geralmente é muito alto, são muito altas e gravosas. Então, já está juntando moeda para a campanha. Aí você pegar e ser prejudicado sendo punido por conta de uma pesquisa não registrada, veiculação de uma pesquisa não publicada, é complicado. A gente não deve confundir a pesquisa eleitoral com enquete, porque a enquete ela é autorizada, ela está permitida. A enquete é aquela que você recebe nas redes sociais, tipo assim, entre candidato A, B, C, pré-candidato a deputado estadual. Em quem você votaria? Entendeu? Aquilo chama-se enquete, sondagem. Sim. Ou se não, chega o resultado dela. Já chega direto. Com a enquete tal, o pré-candidato a deputado federal tal, tá tantos % na frente. Mas é enquete. E tem que se, quando você vai tanto deflagrar a enquete, quando você for visualizar essa enquete, você tem que tomar um cuidado muito grande de destacar que se trata de enquete ou sondagem. Por quê? Porque ela não pode se confundir com pesquisa. Porque se confundir com pesquisa eleitoral, ela não foi registrada, vem a multa. De qualquer jeito. Então, vai vir a multa. Enquete se você não destacar que seja enquete. Por exemplo, na rádio, se fizermos uma enquete, eu tenho que destacar que foi enquete. Que é enquete. Aí pode fazer, não tem problema. Porque senão você está sujeito à multa. Por que disso? Porque enquete, convenhamos, a enquete ela não tem condão nenhum científico. Então, você faz uma enquete, eu faço uma enquete no meu Instagram lá. Gente, é quem me segue, quem me vê que vai participar. Então, como que eu vou falar que o resultado daquilo ali vai estar ao alcance do município, do estado, né, do país? Sem chance. Então, é totalmente sem amparo científico. Por isso que pode. E o prazo dessa enquete? Esse prazo da enquete é até a data final de registro de candidatura, ou seja, no dia antes do início da propaganda. A propaganda começa 16 de agosto, então até dia 15 pode ter enquete. Quando começarem as propagandas eleitorais propriamente ditas, aí não pode nem enquete, ela não pode de jeito nenhum. Entendi. Então tem esse limite, esse prazo limite. Se tiver enquete após o início das propagandas eleitorais, multa também. Doutora Sirlene, quando a gente fala de eleição, é engraçado que assim, nós que somos leigas, e eu acho que você é também, a gente não sabe nem prazo de filiação, você já viu? As pessoas falam assim, hoje eu tenho prazo para filiar e não sei o quê. Você fica sabendo dessa parte também ou não? Eu sei que assim, acaba sendo divulgado, né? Algumas situações de filiação, de descompatibilização, várias questões que a gente verifica, mas assim, na prática, falar em datas certinhas, eu estaria sendo desonesta em dizer que eu não sei. Eu sei especificamente em relação à data de cadastramento eleitoral, que eu sei que já se encerrou agora em maio, ou seja, para quem quer fazer tiver mudança de título ou tirar o título de eleitor, porque eu tive que fazer, inclusive, isso. Que eu mudei aí de Goiás para Santa Catarina, tive que fazer essa mudança e estava atenta em relação a isso, né? Em relação a esses prazos, inclusive, eu achei interessante, porque a gente
sempre teve uma formalidade muito grande, muito difícil de se fazer isso, de se fazer essa mudança de domicílio, tinha que ir lá direto na Justiça Eleitoral, ficar em filas. Eu consegui fazer tudo isso pela internet. Ou seja, online ali? Online, você tira uma foto, apresenta seu documento, tudo, claro que com muita segurança, porque a gente tem que apresentar toda a documentação de forma correta, tudo, mas, ou seja, a Justiça Eleitoral está atenta às mudanças que a gente tem na sociedade em relação a conseguir fazer isso de uma forma que fique menos difícil para o eleitor, ou seja, sem ficar... Eu já peguei fila de ficar meio dia ali na Justiça Eleitoral para fazer, antigamente era mesmo, é verdade. E algo nesse sentido. Hoje está muito mais fácil de ser feito. Doutor, fala para mim então, o que mudou? Já encerrou esse período aí de filiação? Sim. Não tem candidato, não tem mais essa possibilidade, nem de trocar de partido, ou ele ainda tem? Conta pra gente como que funciona. Muito importante isso que a doutora Sirlene colocou. Primeiro, assim, realmente é a facilidade que nós estamos no mundo digital, né? Mudou demais, né? Mudou muito. Você mudar o título, regularizar seu título, buscar se tem multa, tudo hoje você faz via digital. Não há necessidade de estar buscando cartório eleitoral mais para isso. Nós temos até um aplicativo, né? Tem, sim. Tem aplicativo e-título, para isso. Né? O e-título também, para você verificar lá, você consegue, além de puxar seu título digital mesmo, e pode estar votando com ele, porque lá tem sua foto, também traz o local de votação, onde você vai estar votando, tudo direitinho. Mas nessa situação dela, é interessante, porque 8 de maio foi a data limite para você fazer justamente isso, transferir título, regularizar título. Então hoje, se a pessoa, por exemplo, veio para cá, para Rio Verde, a trabalho, né, e mudou para trabalhar em alguma das empresas que tem aqui, vou transferir meu título, não consegue. Ele não vai conseguir transferir mais o título. Por quê? 8 de maio é a data limite, a 9 de maio bloqueia tudo. Suspende, não tem como você fazer nada a título de regularização. E quanto à questão de mudança de partido, a filiação partidária, o prazo foi até 4 de abril. Foi onde abriu-se, que eles falam, janela partidária, onde os candidatos que estavam nos partidos, eles poderiam mudar de partido. Durante um mês, eles poderiam mudar sem perder o mandato. Então, eles poderiam fazer essa troca de ali? março a abril poderiam, dentro desse período, 6 de março a 4 de abril. Acontece algumas dúvidas nesse momento. Muitos vereadores que querem ser candidatos a deputado, eles entendem que eles podem também mudar. E não podem. Isso aí é para somente, essa janela só é autorizativa para os cargos que estão em disputa. Ou seja, somente estaduais e federais. Isso, somente eles. E realmente causa uma confusão. E o não vereador é quer mesmo? sair candidato, não, eu vou ser candidato, então eu vou me desfiliar. Vai perder o mandato. Se fez isso, olha, gente, então que importante uma orientação, porque às vezes nem o candidato ele não está atento a isso ali, né? Aí tem as exceções. Aqui, por exemplo, nessas algumas cidades maiores que o vereador afasta para ser candidato, ele pode mudar de partido? Pode. Só que não é o partido tem que concordar com a desfiliação dele. É autorizado o partido a concordar. Ele faz o requerimento e o partido concorda, dá uma chancela para ele ali. Não, você está autorizado a sair do partido. E isso vai para a Justiça Eleitoral? Não, só comunica, né? Ao comunicado. Mas isso é interna corporis do partido mesmo. Eles vão lançar na ficha, na relação de filiação que ele está desfiliado, e ele poderá filiar em outro partido e não perderá o mandato. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Rio Verde. Se eu não me engano, teve dois vereadores que mudaram de partido para ser pré-candidatos. Mas é porque certamente o partido anterior autorizou essa mudança. Então existe o prazo aí que se perdido por um candidato ao partido torna impossível a disputa da eleição. A lei eleitoral, ela exige tanto o domicílio eleitoral quanto a filiação partidária 6 meses antes da eleição. Então, 6 meses antes você tem que estar com isso definido. Tanto o seu domicílio eleitoral quanto a filiação partidária. Então, hoje, o momento nosso é assim, acabou. Não há como mudar mais de partido, não há como trocar de partido. Agora, é vislumbrar só qual o seu partido, a quem ele vai coligar,
né? Que é uma próxima fase agora que nós vamos estar iniciando agora dia 20 de julho, que vai estender até 5 de agosto, que chamam-se as convenções partidárias. Convenções partidárias são as reuniões entre os partidos onde eles vão definir a coligação dos partidos para governador Quem trabalha e junto e não, presidente. é isso. Quem vai unir os partidos para eleger governador e presidente, e também a escolha dos candidatos. Ali vai escolher os candidatos, o número dos candidatos, aquela circunstância toda. Porque realizada a convenção partidária, é deflagrado o prazo já por registro. Porque você tem toda a documentação ali, a ata da convenção, a ata do partido, e você pode começar já a dar início ao registro de candidatura propriamente dita. Doutora Sirlene, você sabia disso? Que para mim era só querer ser candidata, eu já era candidata. Olha aí que beleza, hein? Na verdade, a gente sabe que o direito eleitoral ele tem regras específicas até para a gente não mudar as regras do jogo em cima da hora. Assim como a gente tem em outros ramos do direito, principalmente aí na direito eleitoral, direito tributário, porque envolve muito a questão de condutas mesmo de quem está participando, ou seja, a gente precisa ter prazos mínimos que sejam respeitados para que se evite a mudança de comportamento, mudança de regra, mudança de pessoas em cima da hora. Então, a gente sabe que isso pode interferir no pleito, e por isso dessa necessidade de você ter regras e ter prazos definidos para essa finalidade. Um outro ponto que é bem importante também, que nós temos em relação a vedações, é a questão de pessoas que já estão como pré-candidatos participarem aí em programas de rádio, programas de TV, ou trabalharem já nesse ramo, nesse segmento, porque isso dá visibilidade a eles. Independente deles não estarem fazendo propaganda política, ou independente deles não estarem com o propósito de propaganda política, eles estão sendo vistos, ou seja, está tendo visibilidade. Isso faz com que ele tenha um pouco mais à frente dos demais. Então, também há uma vedação nesse sentido, ou seja, eles não podem participar de programas de TV e de rádio, isso já está valendo a partir já entrou em vigor aí a partir do dia 30 de junho. Olha aí, doutor, isso mesmo? Isso. Então esclarece pra gente aqui, se eu for pré-candidata aqui, então, eu estando fazendo, eu fazendo papo com ela aqui, então não posso ser mais. Você tá vendo? Acabou de descobrir. Olha Você vai aí, ter que sair gente. daqui da rádio urgentemente nos seus colégios eleitorais e dizer, gente, infelizmente não vou poder ser mais candidata. É mesmo? Não vai poder. Em razão disso, não é uma desincompatibilização, mas é uma regra que existe na legislação eleitoral que prevê justamente por conta disso, para ter essa isonomia, essa igualdade de competição entre os pré-candidatos e futuros candidatos, que aquele pré-candidato na verdade, eles falam não é só apresentar, é apresentar e comentar. A pessoa também que está no rádio, até o comentarista da rádio, ele deve se afastar no prazo máximo até 30 de junho. Isso então, é já muito transcorreu. justo, não Eu é acredito, verdade? Sim, faz parte, é uma das ferramentas que a legislação eleitoral traz para trazer essa igualdade, essa tentativa de trazer mais isonomia e mais equilíbrio aos candidatos, né? Porque a visibilidade ela se torna muito maior, não é verdade? Ele pode defender algo ali, porque lógico, a gente sabe que tem aquele cunhozinho ali, né, que vai aproveitar da situação. Então, realmente, nada mais justo do que ele se afastar. A legislação eleitoral traz ainda dentro desse contexto de condições iguais, para não facilitar nem dar uma vantagem para pré-candidato A ou B, as condutas vedadas, né? E algumas dessas condutas estão desde 1º de janeiro, que já é desde facilitar, dar brindes para o município, o poder público, o agente político, ele não pode criar vantagens para pré-candidato A ou B dentro da gestão dele. Atualmente, por exemplo, as propagandas institucionais, que são aquelas propagandas feitas dentro do ente público, demonstrando os serviços e obras que o governo está fazendo,
não pode ser mais, desde do dia 4 agora, veiculada essas propagandas institucionais. Lembrando que as propagandas institucionais que vão mencionar serviços e obras do governo estadual e federal. O município, a propaganda institucional do município, igual nós falamos lá atrás, as eleições são gerais, elas não são municipais. Mas então mesmo que seja município pré-candidato ali, às vezes tem um pré-candidato ali que ele já está exercendo um cargo municipal, ele pode falar daquela obra que foi realizada ali em nome dele ou não? Não, aí pode, já vai entrar em outra seara, já nos trata-se porque a propaganda institucional é aquela propaganda feita pelo governo municipal, federal e estadual, com verbas públicas, né? Então é aquela que você entra no site da prefeitura, tá lá, tá demonstrando. Uhum. Então uma situação prática para a gente visualizar bem. Determinado município me consultou o seguinte: eles estavam preocupados já com as propagandas institucionais e queriam saber se poderia veicular umas máquinas que eles já haviam adquirido por emendas parlamentares, tanto de deputado federal quanto de deputados estaduais. Eu orientei que não. Por quê? Porque, na verdade, fazer a propaganda, como trata-se de verbas federais e estaduais, e advindo de emendas de deputados federais e estaduais que possivelmente serão pré-candidatos, você estará fazendo propaganda institucional na seara das eleições. Das eleições gerais. Então, eu orientei a não fazer. O que pode fazer é o seguinte: continuar as tratativas e a divulgação do serviço e das obras municipais com dinheiro próprio, que não venha de emendas, convênios do Estado, essa situação todas. Programas também, por exemplo, o governo federal e o governo estadual, eles não podem criar programas de benefício social a partir de agora. Nesse período. Você viu tanto que criaram recentemente? Demais, foi uma bomba, né? Porque eles tinham prazo para isso. E o prazo venceu que dia? O prazo agora foi, na verdade, em ano eleitoral, foi dia 4 agora, que são 3 meses antes das eleições. Olha, então por isso assim, que por veio... isso que houve essa deflagração, porque programas novos agora não poderão ser criados. E uma situação também que inicia agora é que inaugurações... por exemplo, se o prefeito for querer fazer uma inauguração de determinada obra, ele pode até fazer a inauguração, só que não poderá contratar shows artísticos mais. O governador, o presidente, se quiser fazer inauguração, participar de inaugurações, participar, eles nem podem aparecer lá. Eles então já em nível pode estadual... Pode, põe um secretário que não seja pré-candidato, põe esse secretário para inaugurar e conduzir tudo. E tem uma situação E pode mencionar o nome dele ou não? Do chefe do poder? Tá. Não pode, de jeito nenhum, evitar então. toda essa situação. Inclusive, principalmente na municipal, a eleição municipal, ela é muito mais quente, assim, porque ela é próxima. Você olha a sua família, tem um primo tem outro primo que é 10 amigos. Também, 10 amigos. Não, é aquela... É canseira, né? É muito dentro de casa. Então, assim, por isso que é tão tensa, né? Aí, o que o prefeito fazia? Ele pegava... na época, até hoje eles não fazem isso porque já é pacificado na justiça eleitoral, na jurisprudência. Mas ele não participava, ele pensava assim, não, eu não subo no palanque para inaugurar a obra, mas eu fico ali embaixo conversando com o pessoal, trocando ideia. E tá tudo bem, tá né? Tudo certo. E não, ele não pode nem comparecer. Hoje é pacificado isso. E é engraçado, e hoje é muito bom, e a doutora Sirlene acho que vai concordar comigo, porque hoje é muito bom de você denunciar. Nossa! Não é, não? A ferramenta melhor é o que celular. Filma, grava... Faz tudo e manda na hora, ao vivo, às vezes, né? E a Justiça Eleitoral tem um dispositivo que chama Pardal, que você faz a representação na hora. Você filmou aquela propaganda irregular ou uma conduta irregular, você entra no Pardal e já vai direto para o Ministério Público Eleitoral. Já é encaminhado, não é? Imediatamente. Doutora Sirlene, bom, hein, isso?
Na verdade, hoje em dia nada fica escondido, né? Eu sempre brinco, hoje em dia você não consegue fazer nada escondido mais, porque sempre tem alguém para ver o que você está fazendo. Imagina numa situação dessa, né? Num evento público principalmente quando seus concorrentes estão ali à espreita, né? Só esperando o momento certo para fazer o flash. Mas eu queria até pontuar também uma outra conduta vedada, é a questão agora de nomeação e exoneração de funcionário público, principalmente aqueles que são de cargos comissionados, porque a gente sabe que sempre teve, em pleitos eleitorais também, a questão de contratação, né, de pessoas para fins de, eu vou te contratar e você vota em mim, eu vou te contratar e você arruma uma quantidade X de eleitores, ou então aquela exoneração que vem de forma punitiva, ou seja, vem aquela exoneração por conta de não vai votar em mim, não vai votar no meu partido, ou exoneração também para troca de funcionário ali, para a questão de... ou seja, eu tiro aquele que não me apoia, eu vou contratar aquele que me apoia. Então, nesse período aí, 3 meses também anterior ao pleito, também isso é vedado, a não ser que tenha uma justa causa, ou seja, para que eu faça isso nesse período, eu tenho que demonstrar, tenho que justificar o porquê de fazer isso. Olha aí, doutor, é isso mesmo? O que acontece? Só para diferenciar, o que acontece? De primeiro, começava a eleição, foi bem colocado pela doutora Sirlene. Iniciava todas as perseguições, né? Falei assim, você tá sabendo, você vai ter que votar fulano, né? Era um assédio eleitoral ali mesmo, né? Justamente. Não vou votar não. Então, infelizmente, se não exonerava, né, antigamente, porque hoje mudou-se muito, né, essa facilidade toda, mas transferia, né, poderia ficar transferindo de um local para outro, colocar no local que a pessoa queria ficar. Rebaixar aquele ali, nesse caso das eleições gerais, era mais grave ainda que transferência de município. Né? Muitas vezes, município, daí prejudicava, a perseguição era muito grande. O que a Justiça Eleitoral veio, a legislação pegou e convencionou? Falou assim, não, vamos fazer o seguinte, o cargo comissionado, o cargo comissionado, ele tem uma natureza de instabilidade muito grande, ou seja, ele é ad nuntum, você nomeia hoje, pode exonerar amanhã. Uhum. E amanhã você nomeia outro no lugar dele, exonera e pode nomear aquele que você exonerou lá atrás, lá na frente de novo, entendeu? Não é igual. Então, essa regra, na verdade, eles convencionaram que essa regra da proibição de transferência, exoneração, é para os efetivos, os concursados que a gente fala. Entendi. Para os concursados. Agora, o comissionado ainda pode ser exonerado durante esse período, não vai ter problema. O que não pode ser feito, a doutora bem lembrou, é porque existem algumas manobras. Por exemplo, de repente, tem-se uma contratação o município pequeno, de repente, contrata 100 comissionados. De uma hora para outra. De uma hora, na reta final da campanha, 100 comissionados. Ora, tem um movimento estranho aí. Não foi só a nomeação. Não há necessidade naquele momento. Justamente. Ali. Né? Então, assim, mas aí é caso apurar por uma investigação que chama-se Investigação Judicial Eleitoral, é uma ação própria, chama AIGE. Então, a se apurar esse abuso de poder, né, político e econômico nesse caso. E também aquela situação também que determina, de repente, exonera-se uma quantidade muito grande e nomeia de outros. Então, é uma coisa estranha. O que você exonerar e nomear, tudo certo. Tudo bem. Tá tudo certo. Agora, fora, tudo dentro de uma razoabilidade. Nada fora disso, né? Olha, gente, nós estamos aqui com o doutor Rusli, com a doutora Sirlene, nós estamos falando um pouco aí sobre esse processo eleitoral, sobre direito eleitoral. Antes da gente seguir aqui, deixa eu dar uma super dica para vocês, que é da concessionária Muda Jake. Você que está me ouvindo aí agora, corra, vá fazer um test drive aí, nenhum dos SUVs da concessionária Moda Jake. O Moda tem várias versões diferentes aí, para todos os gostos, todos os preços, todos os modelos. Se você aí é solteiro, tem um Moda para você. Se você aí tem uma família grande, tem um Moda para você. O Jake eu nem preciso falar, né? Porque eu falo dele aqui todo dia, gente.
em todas as versões aí, todas as versões extremamente econômicas aí. Tem versão híbrida, tem versão a gasolina aí do Omoda. Olha, a versão que eu tenho do Jayco é uma versão híbrida que é maravilhosa. É um carro extremamente econômico, tecnológico aí, gente. Se você entrar dentro do carro e fizer um test drive por um dia, você não quer deixar ele mais. Pensa num carro silencioso, você não ouve, chega num momento da vida como eu, que você não gosta muito de barulho, não. Você entra dentro do carro, você não ouve nada, gente. Um painel de LED maravilhoso ali dentro, com a tecnologia fantástica, um design diferenciado aí. Então, ó, comodidade, segurança para sua família e economia, você vai encontrar na linha de SUV da Omoda Jayco. Vá agora mesmo, conheça, confira. Entra no Instagram aí, ó, concessionário Omoda Jayco aí, ó. Você vai amar todas as versões, todos os modelos aí, vai facilitar a sua vida aí, ó, e você vai economizar no final do mês. Saindo de lá, você já dá uma passadinha na farmácia Saúde aí, ó, e já garante aquele manipulado aí que você precisa pro dia a dia. Às vezes um complexo vitamínico, você às vezes foi no médico, tá naquela fase aí, né, de oscilações de hormônio, já passou dos 40, foi lá, receitou às vezes aí para você algum hormônio, algum medicamento manipulado, você tem que ir numa farmácia, gente, credenciada aí, que te traz confiança. Porque pensa, quem vai fazer o medicamento para você? Você tem que ter confiança que quem está fazendo aquele medicamento para você ali é uma pessoa de responsabilidade, é um estabelecimento de responsabilidade que vai fazer tudo na dosagem certa. Então, a Farmácia Saúde está aí há mais de 20 anos para te atender. Entre no Instagram aí, ó, Farmácia Saúde, ó, confira toda a linha que a Farmácia Saúde tem para oferecer para você. Não é só manipulado, não. Linha de suplementação, linha vitamínica, de cuidados para a pele, tudo você encontra num lugar só. Farmácia Saúde, a esquina Palmiro de Moraes ali e o Barrinha, não tem erro. Doutora Silene, eu pergunto ou você pergunta? Posso perguntar. Eu também, porque eu tô com a pergunta aqui na ponta. Posso começar? Pode. Olha, doutor, um pré-candidato, ele já pode conceder entrevistas ou não? Assim, participar de alguns eventos, como você falou, às vezes, assim, só divulgar alguma ideia que ele tem, né? Porque a gente tem visto muito aí, às vezes a pessoa vai, aproveita de algum evento, fala assim, né? Eu tenho a ideia, eu tenho a proposta disso, aquilo. Pode ou não pode? Pode sim. Com o advento... Antigamente, as eleições, ela era, não sei se você tem lembrança, mas ela era muito extensa. Nossa Era Senhora. muito demais, era 90 dias, gente, 90 dias de campanha é muita coisa. E com as reformas eleitorais que tivemos, ela já aí diminuíram, foram do 8 para 80, aí caiu para 45 dias, em tese, a gente tem somente de campanha. Então, o que surgiu com isso aí? A pré-campanha. Surgiu a pré-campanha. E a pré-campanha... Aí você me pergunta, quando que inicia a pré-campanha, doutor? Ela inicia quando acaba de realizar a eleição. A eleição encerrou agora, dia 4 de outubro agora, dia 5 começa a pré-campanha da próxima campanha. Então ela já está valendo a qualquer momento. E o que quando veio essa questão da pré-campanha, sai a Justiça Eleitoral se moldando o que pode, o que não pode. E, na verdade, ficou-se convencionado o seguinte, na pré-campanha, o que não pode fazer é o pedido expresso de voto. Não pode ocorrer esse pedido expresso de voto. Nem entre eu e você, nem no geral. Na verdade, na prática, sim, em reuniões, coisa, acaba que a pessoa conversa. Mas, assim, divulgar não pode ter divulgação de pedido expresso. Rose, tem uma coisa tão imbecil. Assim, eu vou ficar mais calado, porque como a gente conhece a realidade do porquê, porque cada regra existe porque o malandro conseguiu driblar, né? Então eles inventam uma outra regra. A coisa mais imbecil que eu acho é não pode chamar de pré-candidato ou candidato. Se você pegar um desses pré-candidatos e chamá-lo de candidato, é um pau danado, não é não? Justamente. E uma coisa imbecil, porque só vai mudar o dia para ser chamado de pré ou de candidato. Porque é onde termina a pré-campanha e começa a propaganda. Mas se falar candidato, ali, né? É um erro danado. Justamente. E é umas coisas realmente não tem muita coerência mesmo não, Emanuel. Outra coisa que, assim, no meu sentir também não faz muito
sentido é a questão de, na pré-campanha, você não pode fazer pedido explícito. Aí, o TSE criou a tese das palavras mágicas. Então, assim, você não pode pedir também, eu não posso, se eu entrar no rádio e falar assim, peço seu apoio, né? Ó o problema, já deu problema, porque é uma palavra mágica que quer dizer pedir voto, né? Eu peço, aí ele não pede o apoio, mas pega e fala assim, então estamos aqui, mas conto com você pro dia 4 de outubro, a nossa vitória. E aí já entra outra teoria do TSE, o contexto da ópera. Se no contexto de tudo que foi falado no discurso conduzia um pedido de voto, também é propaganda fora da época. Então, assim, na verdade, o que se há de discussão, até participei de um seminário agora recente em Goiânia, segundo seminário de direito eleitoral lá na Alego, na Assembleia Legislativa, e houve um debate seguinte, você sabia que tudo que é permitido de propaganda durante a campanha é permitido na pré-campanha? É permitido. Você pode fazer adesivo, você pode fazer citru, você pode fazer propaganda nas redes sociais, pode impulsionar. Você só não pode fazer o que está proscrito, ou seja, proibido durante a campanha. Então, na campanha não pode outdoor, não posso outdoor agora. Na pré-campanha. Mas o que pode, eu posso nos dois. Só não pode chamar de candidato. Não pode chamar de candidato, só não pode pedir voto. Ué, mas então já tá pedindo voto aí, não entendo, não tem uma coerência nisso então, aí. Então, assim, na pré-candidatura, você pode, há um leque, você pode fazer menção que é pré-candidato, mas igual o Manuel falou, não pode falar que é candidato. Sim. Daria problema. Então, pode fazer menção, pode levar toda a sua plataforma de governo, que você pode apresentar isso, pode participar de programas de rádio. O que tem que se tomar cuidado é a rádio tomar o cuidado de dar o mesmo tratamento aos demais candidatos. É a hora que geralmente só traz do executivo, o pré-candidato do executivo, que é mais fácil você trazer todos os pré-candidatos, por exemplo, a prefeito, do que você trazer todos os candidatos a vereador. Impossível. É igual na eleição federal. Você traz o candidato à presidência, ou a governador. Ela evita fazer um convite para um pré-candidato a deputado, porque aí você é obrigado a fazer a todos. Ele não precisa vir, mas você tem que fazer o convite. É obrigatório. Eu sou obrigado a fazer o convite. Veio um aqui, eu tenho que convidar o outro. Se ele vai vir ou não, aí é problema dele. Eu provei com o documento que ele foi convidado. Justamente. E o mais interessante, dentro daquele contexto que pode fazer tudo de propaganda, pode até arrecadar. A partir de 15 de maio, igual, já pode, tem a vaquinha virtual, a pessoa, desde que seja com empresa cadastrada no TSE, já pode começar a arrecadação de campanha, para campanha, para futura campanha. Então, olha aí, então só não pode pedir o voto? É verdade. A razoabilidade disso. Uma coisa que eu acho que vocês, assim, eu não quero realmente participar muito do programa hoje. Mas já participando? Não, mas eu vou deixar vocês, que tem algumas coisas que são, que eu não concordo, e aí vocês poderiam debater. Primeiro, governador do estado. Hoje a gente tem um exemplo, temos o pré-candidato, que é o Daniel. Se fosse o Caiado, por exemplo, ele não poderia fazer nada, né? Mas o vice, ele pode. Não tem um negócio desse? Não. Na verdade, é porque quando o pré-candidato já tem mandato, aí vira uma confusão. Porque existem os atos que ele não vai deixar de ser governador. Pois é, o governador ele tem que abandonar o cargo. Não, abandonou porque ele foi pleitear a presidência. Ah, tá. Senão ele poderia ter ficado. Poderia ter ficado. Se ele tivesse vindo a... É porque ele não pode ser reeleito, ele já é reeleito, né? E outra coisa que talvez você poderia é o seguinte: essas janelas, elas têm muito motivos de acontecer. Um é procurando uma coligação que precisa de menos voto, não é? Uma coisa que eu não concordo de maneira nenhuma é o coeficiente eleitoral, que é outra coisa que criado, na minha opinião, uma vagabundagem isso, porque o candidato mais votado não necessariamente ele é eleito. Aqui em Rio Verde, por exemplo, teve um candidato que foi mais votado de todos e por 3 ou 4 votos, não é? Ele poderia não ter sido eleito.
Justamente. Isso é esse coeficiente eleitoral. Lá na frente, o coeficiente eleitoral, na ideia dele, foi trazer uma proporcionalidade maior, dar oportunidade para aqueles candidatos de partidos menores serem eleitos também. Porque hoje nós não temos mais a coligação de proporcional, ou seja, candidatos a proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal, não pode os partidos coligarem mais. Antigamente podia. Então, esse coeficiente, que é uma regra que que criaram de votação, vai eliminando de acordo com o percentual que eles fazem de acordo com as cadeiras da Casa Legislativa, proporciona a possibilidade de um candidato de um partido menor eleger, conseguir uma cadeira. Só que realmente é uma discussão infindável, acaba prejudicando um que muitas vezes teria muito mais voto. E vai o outro que com percentual. Teve candidato, acho, de 1.000 e tantos votos, quase não foi eleito, e um de 400 votos assumiu. Ocorre sim. Doutora Sirlene, você sabe, assim, muita gente não sabe, né, a quantidade de deputados, né, que pode ser elegido por estado. Às vezes o senador não sabe o papel, né? Eu sempre falo que um dos papéis mais importantes nesse período é o do senador, né? E muita gente, eu não sei aí em Santa Catarina, mas aqui em Goiás muita gente nem sabe o que faz um senador. Ele não dá importância, ele chega ali na hora da urna ali, da votação, ele fala, vou votar nesse aqui mesmo, porque esse aqui tá com fulano de tal, que é meu candidato a presidente, mas ele não observa, né? Ele não sabe, né, das propostas ali do Senado, enfim. Aí acontece isso também ou não? Eu acho que isso acontece em todos os lugares. Na verdade, eu acho que a gente precisaria ter... eu falo que acho que a gente precisaria ter na escola, a gente precisaria aprender essas questões políticas para... Na verdade, a gente aprende, né? Meio que de uma forma muito bem... Mas é muito geral, né? Assim, muito geral, não se dá a importância devida para isso, até porque eu não sei de verdade se eu acho que a população se mantendo na ignorância muitas vezes é melhor, porque quando não se sabe o que faz, aquele que tem condições mais de falar aquilo que a pessoa acredita, melhor, né? Então, a ignorância, muitas vezes, ela é usada nesses períodos eleitorais aí, ou seja, as pessoas votam muitas vezes, como eu falei lá no início, novamente, votam pela paixão, votam porque gostam do fulano, ciclano. Agora, voltando especificamente à pergunta que você me fez quanto ao Senado. O Senado é extremamente importante, porque é dele ali que todo mundo fala, porque a lei X, a lei Y, a lei não sei das quantas, a gente precisaria modificar, a gente precisaria de ter uma legislação específica para tal coisa, ou seja, isso vai vir da Câmara dos Deputados e do Senado, ou seja, as pessoas precisam entender melhor o papel do Senado, qual a função disso, e de preferência não, votar para os senadores dos seus estados, porque a gente vê muitas vezes as pessoas votando, aqui de Santa Catarina, por exemplo, votando o pessoal lá de São Paulo. O senador de São Paulo não vai trazer benefícios para o seu estado, ele vai trazer benefícios para o estado dele, que é o estado pelo qual ele está vinculado. E às vezes as pessoas também não sabem disso, ou seja, acham que por ser senador, claro, ele está ali numa função federal, mas normalmente voltado especificamente para o estado para o qual ele está vinculado. Então, isso é extremamente importante que as pessoas observem também, os senadores, as propostas que eles têm para trazer para os seus estados e as reais condições que esse senador, de fato, tenha para trazer aquilo que o estado necessita. O que foi mais provado, e todos que a gente entrevista hoje por conta dessa polarização, é justamente a importância maior até da eleição dos deputados e senadores, porque você quer candidato X, ganha a presidência. Mas esse candidato X que ganha a presidência, se os deputados e senadores não forem da mesma ideia, o presidente não faz nada. Não faz nada. A eleição mais importante hoje é deputado e senador. Doutor, e eu quero que você fala para mim um número, né? Eu sei que tem um número e ele depende da região e ele depende do estado, né? De candidatos a deputado federal e estadual. Por exemplo, Goiás faz quantos candidatos estaduais e quantos federais?
o que acontece? No registro de candidatura, quando o partido vai fazer o registro de candidatura, o percentual é 100%, quantos candidatos que ele pode lançar cada partido? É 100% do número das cadeiras mais um. Entendeu? Então, você pega o número de deputados estaduais hoje. Deputados estaduais hoje são 41. Isso. Então, podem lançar 42 candidatos. Dentro desses 42, 30% tem que ser feminina. A gente não pode esquecer disso aí. Tem essa cota, esse percentual. Essa cota caçou chapas de deputados, já caçou chapas de vereadores. Então, e é uma coisa que está em muita discussão, inclusive, Bia, tem que aproveitar seu programa para levar isso aos ouvintes, que está uma discussão muito grande, inclusive, pelos desembargadores dos TREs e os ministros do TSE, que é o que acontecia, tá certo, descobre-se lá uma candidatura fake, né? Uma candidatura feminina que nunca foi candidata, foi só para preencher os 30%, para sair a chapa completa. Aí cai a chapa, descobre eleitoralmente, porque caça a chapa inteira do partido. Caça o DRAP, né? Que é a Declaração de Regularidade de Atos Partidários. Quando cai uma que foi eleita. Então, quer dizer, se a ideia da cota feminina é colocar mulheres nas cadeiras do Legislativo, como que você vem e caça as mulheres lá em razão de uma fake? Então, tá desproporcional isso aí. Toda lei no Brasil é assim, ela inicia, todo mundo fala que não vai pegar. Aí ela pega, só que ela vai pro pêndulo, ela vai lá em cima, aí caça tudo, aí pegando tudo, sem uma razoabilidade e proporcionalidade. Agora esse pêndulo tá voltando pro meio para eles acharem um meio termo disso aí. Porque, por exemplo, existe uma súmula no TSE que fala que uma das características da candidatura fake feminina é a ausência de voto ou pouca votação. Só que, convenhamos, Bia, uma coisa é o homem chegar em casa e decidir, não, eu vou ser candidato. Beleza, vai ficar a mulher com os filhos, com a casa, os deveres de casa, cuidando. E ele vai ser candidato, vai pedir voto e vai ter a votação dele. Sim. Outra coisa é a mulher falar assim, não, eu vou ser candidata. Mas para eu ser candidata, ela tem que organizar os filhos, tem que organizar... Uma babá, uma família para cuidar. E muitas vezes, e mesmo assim, ela heroicamente sai, só que em determinado momento da campanha, fala, realmente eu não dou conta. Ela retira, ela afasta da candidatura. Ela não foi fake. Mas aí o partido, Ela quis ser candidata e foi candidata. Só que em determinado momento, quando ela arrancou, viu o que é uma campanha eleitoral, que não é brincadeira, ir para as ruas, ficar em reuniões, aquela situação toda, ela falou, não consigo. E reflui da candidatura dela. Mas aí o partido é prejudicado, não, nesse caso? Não é prejudicado. A questão é porque tem-se uma ideia que o partido, quando vai soltar candidaturas, ele quer soltar a chapa, para demonstrar força, a chapa completa. Ou seja, dos 41 deputados estaduais, quer lançar os 42 candidatos que ele tem direito. Sim. Não teria necessidade disso. Só que o 30% é obrigatório. Se ele soltar 10 candidatos, tem que ter 3 mulheres. Entendeu? Independente. Talvez uma das PECs, né, projeto de emenda constitucional que está tramitando, em vez de ser a reserva no registro de candidatura, essa reserva feminina ser de cadeiras. Então, fala, não, 30% das cadeiras serão preenchidas por mulheres. E encerra essa história. Porque aí, no registro, se quiser vir mulher candidata, vem. Se não quiser, não vem. Entendeu? O que não pode por conta de uma candidatura que no caso concreto nem fake não é, você caçar uma que foi eleita. É verdade. Então, voltando à sua pergunta lá, são esses 42 estaduais. Hoje nós temos, de Goiás, são 17 federais. 17 federais. E... Aí são 17 federais, então eu posso lançar 18.
Um a mais, aí não, são é número de 17. cadeiras, Não é número. Aí é só no caso de estadual. Justamente. Aham. Eu não sei se você quer perguntar. Doutora Sirlene, nós estamos terminando o programa aqui. Você tem um último comentário, uma última pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao que eu estava verificando, inclusive, esses últimos dias aí, sobre as regulamentações que o TSE está tendo sobre a questão da inteligência artificial, principalmente os vídeos fakes que estão sendo veiculados, que eu acho que é uma das situações também que está tendo muita repercussão aí nas mudanças que nós tivemos esse ano, no período aí para essa próxima eleição. Nossa, doutora, muito obrigado pela pergunta. Desculpa. Muito obrigada, né? É verdade. O que acontece realmente? E é muito bom a gente aproveitar um programa bastante ouvido como o seu, Bia, para estar divulgando essa preocupação. A gente tomar muito cuidado esse ano com a divulgação e o repasse de informações fakes, né? Ou a desinformação propriamente dita. Uhum. Por quê? Porque isso vai ser alvo da justiça eleitoral e a gente, a partir do momento que é um ilícito e você replica isso aí, acaba você se envolvendo com esse ilícito também, né? Você está passando para frente. Quanto à inteligência artificial, a mudança, eles reforçaram bastante essa proibição com algumas ferramentas, como, por exemplo, a veiculação de propaganda utilizando a inteligência artificial pelos candidatos poderá ser feita. O que tem que ser observado é que ele deverá demonstrar que aquela propaganda foi produzida por inteligência artificial. É a obrigação, ele constar isso. Seja imagem, seja vídeo, seja áudio, entendeu? Ele tem que demonstrar. Outra mudança que houve, que 72 horas antes das eleições e 24 horas posterior às eleições, não poderá, se houve alguma propaganda produzida com IA, eles não poderão fazer nem novas propagandas com utilização de inteligência artificial e nem replicar uma anterior, nem impulsionar uma anterior. Não poderá ser feito isso. Então isso já é lei, isso já é determinado. E tá valendo para esse ano de eleições. E uma situação que mais preocupa aos candidatos é que agora a desinformação ou fake news produzida com a inteligência artificial caracteriza agora abuso de poder político e poder econômico. Então, da cassação do registro, cassação do mandato. Então, você vê a gravosidade que eles colocaram a conduta. Eles vão realmente combater. E mais, há a possibilidade, por exemplo, se eu vou lá, crio um vídeo de IA e posto. O candidato que entrar com a ação contra mim, porque no direito, o autor que tem a obrigação de produzir a prova contra aquele ato, né, da ação, ele que vai produzir. No caso da inteligência artificial, o juiz pode inverter o ônus da prova. Além do cara ter produzido, ele vai ter que provar que não era inteligência artificial, e sendo a inteligência artificial, se aquele fato aquele vídeo que ele publicou é verídico ou não. Inverte o ônus. Então, eu só entro com a representação. Quem tem que provar é o outro. Gente, mas então eu tenho que ter uma equipe ali para me atender. Você tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Muito boa pergunta, porque hoje é muito, né? A inteligência artificial, ela tá dominando, né? As redes. Não, hoje a inteligência artificial está em tudo, né? E assim, quando você vê ainda um vídeo ou uma foto, você ainda, lógico, a sua razão ainda leva a conduzir assim, que aquilo ali não faz muito sentido. Mas a voz é muito perigosa. É muito perigosa. A voz, quando você pega, grava e fala assim, vazou um áudio e a voz da pessoa declara. Imagine isso, naqueles rincões mais afastados, cidades menores, pegar e chega a voz do candidato faltando. Ele acha que, né? Desistir da campanha. Eles podem votar no outro, porque realmente eu desisti.
E aí? Falou, uai, desistiu, então vou voltar mesmo. É Só verdade. que isso aí, o fake news sempre existiu, tá? Não é de... Não é de agora. O Manuel vai lembrar, você vai lembrar também, e é final de campanha, último dia de campanha, o que saía em jornalzinho que tal candidato desistiu da candidatura dele, ou papelzinho de bar da porta. Tinha um aqui que era o seguinte, ele pagava 2 pessoas para entrar dentro de um ônibus lotado e os dois começarem a discutir para lançar ali uma fake news. Você ficou sabendo que o fulano fez... E eles entravam de ônibus em ônibus fazendo essa discussão para falar que o candidato tinha feito isso e a galera do ônibus escutando. Então, antes da internet, já dava os pulos. Né? Espalhado. Não As janelinhas abertas, né? Tá até rindo que ele sabe quem que é. A madrugada tem as janelinhas abertas, já sabe ali, é para receber um dinheirinho. Então, assim, combateu-se muito, existe regramento, mas é muito mais uma conscientização do próprio eleitor, né? Em relação a isso. Do que do candidato. Fala-se muito do candidato, mas o eleitor tem que pôr a mão na consciência também e tá buscando com seriedade isso aí. Nós estamos decidindo a gestão, a condução do Estado, do país, né? Então é coisa muito séria. Igual o Manuel falou, não adianta a gente pegar e eleger um partido A e, de repente, os deputados federal e estadual C. Não vai dar certo. É água com óleo. A consciência nossa, da população, né? Nossa, e pode sair perguntando na rua aí, quem que você votou para deputado? Quem que você votou para senador? Ninguém nem lembra. Sabe, nem lembra. sabe da proposta, é verdade. Nós estamos terminando o programa aqui, mas antes do Dr. Rusli e da doutora Sirlene fazer e a conclusão geral, deixa eu dar uma dica para vocês que é da Lorena Colchões. Lorena Colchões é multimarca. Vou lá, você encontra várias marcas de colchões aí para te atender. Seja no peso, seja na altura, seja na densidade. Aí você vai encontrar o colchão que você quer, para aquele descanso merecido. A gente vive no corre-corre aí, ó, do dia a dia. Então, ó, vá até a Lorena Colchões, Avenida Presidente Vargas, em frente a Big Lar. Deite, experimente todos os colchões, escolha aquele da sua preferência. Leve sua esposa, porque às vezes o peso é diferente do outro, a altura é diferente do outro. Você vai achar aquele colchão que vai combinar aí para vocês dois. Tem travesseiros maravilhosos aí que vão adequar seu biotipo. Seja, ó, aqueles de espuma da NASA, seja pluma de ganso, pena de ganso e muito mais, gente. Conheça agora mesmo, gente. Melhor preço, forma de pagamento sem igual. Você vai fazer negócio mesmo. Lorena e Ronaldo estão lá para te atender, para fazer negócio mesmo. Sou de um colchão pro seu filho que vai nascer, para um bercinho aí. Ai, nossa, eu tenho uma pessoa idosa dentro de casa, tem que ser um colchão especial, tem todos os tipos de colchões. Na Lorena Colchões, saiu de lá, passa no Ateliê Mais, que também fica na Avenida Presidente Vargas, e ali, ó, esquina com a Avenida José Walter ali, não tem erro. Ateliê Mais, você vai fechar seu quarto maravilhoso com muito aconchego aí, né? Privacidade e conforto. Por quê? Porque matéria de cortinas aí, almofadas, papel de paredes é no Ateliê Mais Decoração, gente. Não é uma loja, é uma curadoria para você. Escolheu aí, tá na sua casa, às vezes tá no seu escritório, não quero colocar uma cortina de tecido, eu prefiro uma persiana automatizada aí pro seu conforto. Ah, eu tenho uma casa ou um escritório que o pé direito aí tem 3, 4, 5, 6 metros de altura. Tem cortina também para esses lugares, todas automatizadas. Então vá agora mesmo, conheça lá a Lorena, a Moema ou o Edinho aí, ó, que vão te atender super bem e vão te indicar o que melhor para o seu ambiente. Saiu, já passa aqui no Shopping dos Cosméticos, né? Porque tem que completar aí, né, a sua vida, né? Ah, vai descansar, tem que tomar aquele banho relaxante. Pra você tomar um banho relaxante, você tem que ter um hidratante bom. Às vezes tem que ter aquele shampoo maravilhoso, aquela máscara de cabelo diferente aí, até aquela liguinha de cabelo aí, ó, pra você colocar na hora de tomar banho. Todos os produtos aí em matéria de cosméticos você vai encontrar no Shopping dos Cosméticos, gente. Linha de esmalte, perfumaria, maquiagem, produtos de cabelo, skincare e muito mais. Entrou lá, às vezes você vai entrar lá para comprar um acessório, às vezes um esmalte, uma lixa de unha. Você vai sair com 3, 4 produtos, porque o Shopping dos Cosméticos está aí para te atender em todo esse quesito que é de matéria de beleza. Fica aqui no Buriti Shop, no piso térreo. Não se esqueça desse nome, Shopping dos Cosméticos. Doutora Sirlene, vou começar com a doutora Sirlene. Faz uma conclusão pra gente aí do que o doutor Rusli falou pra gente.
Sim, eu acho que para além das questões que a gente conversou aqui sobre as regras que os partidos políticos e os candidatos devem seguir, e eles com certeza estão bem assessorados em relação a isso, nós temos que sempre tentar alertar a população para que eles façam desse pleito uma questão séria, ou seja, votem com responsabilidade, que eles tomem muito cuidado em relação a essas fake news. Como o doutor falou, a gente sempre teve fake news, só que elas estão se expandindo de uma forma absurda, e com a facilidade que nós temos em relação à inteligência artificial, a forma de você divulgar isso de uma forma muito mais ampla do que no tete a tete, ou seja, ir ali no dia a dia, na tua casa, dentro do ônibus, em algum lugar, ou seja, hoje isso está sendo jogado na mídia, e as pessoas muitas vezes não questionam, elas acreditam, e acreditam de forma, assim, eu vejo no dia a dia as pessoas falarem comigo, conversarem comigo, tanto que as pessoas acreditam religiosamente naquilo que elas recebem por meio de grupo de rede social. Então, fiquem muito atentos, desconfiem, analisem, perguntem. Hoje a gente tem muito acesso à informação, então utilize esse acesso à informação de uma forma adequada, de uma forma que faça com que você conheça e que você tenha um voto consciente que, de fato, venha trazer melhoria para a nossa população, porque a gente já vive aí uma situação muito complicada no Brasil. Olha aí, doutor. Justamente, e só para trazer uma informação, encerrando aqui, aquele observatório Lupa, que observa a publicidade de desinformação e fake news, ela divulgou um relatório de um aumento de 2024 para 2025 de 308% a mais de divulgação de inverdades. Então, assim, eu acho que o desafio nosso não é nem eleitoral, não é nem legislativo. Na verdade, o desafio nosso hoje é civilizatório. Eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência e verificar essa situação de que a gente tem que ser mais maduro, pegar e não entrar nessas vibes de mentiras, dessas situações, porque hoje pode ser penalizado, mas mais ainda, né? É questão moral mesmo, né? Nossa, de estar policiando. É certo que quando chega principalmente um condão bem humorístico do negócio, a tendência nossa é, não, vou passar isso aqui. Na hora, você muitas vezes nem lê direito, tá querendo já publicidade. Então, frear, né? Falar, cara, isso aqui não faz o menor sentido, não vou passar isso pra frente, não. É procurar também, né? Porque tem eu e a Bia vê umas notícias e falamos, mentira. Aí você vai em site de grandes veículos de comunicação, né? Vai lá na CNN, vai lá na Jovem Pan, vai até ali no G1 e vê. Pesquisa no próprio Google, né? Que na inteligência artificial ele já fala, não, isso é fake, isso é alguma coisa nesse sentido. O difícil é todo mundo fazer isso, né? Mas tem que fazer, né? Porque é o mínimo nosso, poxa. Não é possível que a gente vai continuar dando mãos à situação de verdades dessa, né? Fica muito ruim. E no mais, Bia, agradecer mesmo de coração pelo convite, agradecer a participação no programa, agradecer a doutora Sirlene por ter conhecida. Morou em Rio Verde, agora ao menos a gente agora tem lugar para passear, né? Eu falo isso, por isso que ela tá aqui, viu? Só que tem que falar se é que existe o período de calor lá, porque não dá no frio, não. Esse período ninguém vai, Sirlene, tá livre de visita, viu? Eu vou abrir casa só meio período do ano, durante 3 meses, que é o período de calor. Doutor, quero agradecer a sua participação, muito obrigado, espero que volte mais vezes aí durante esse período e fora desse período também. Obrigado. Doutor, um beijo pra você e até mais. Beijo, bom dia a todos e prazer em conhecê-lo, doutor. Beijo, gente, até mais.